Mas que tal aí essa resposta do presidente Lula à altura do merecido, né? Ele, inclusive, acusou os Estados Unidos, né, de, como é que foram as palavras, pintar demônios. Né? Você acha que faz uma diferença assim, para a imagem externa do país, essa resposta do presidente Lula, ou é mais para conter críticas internas? Eu acho que acaba ganhando uma repercussão maior justamente pelo contexto que está sendo colocado, né, e principalmente pela intenção do governo do Trump. A fala do Lula tem alguns pontos que eu queria comentar, né? Primeiro, quando ele cita El Salvador, acho que o Lula cai ali numa pegadinha, né? El Salvador é um estado irrelevante nesses debates, né, Tadão? Um estado ali, uma nação que tem ali, nas melhores das estimativas, 6 milhões de pessoas. É um estado que não tem a área do Ceará e não tem nem a população do Ceará, né? O Ceará tem 9 milhões, tem quase, enfim, um pouco mais ali, 9 milhões e 200 mil em estimativas antigas, né? O Ceará hoje ela deve estar batendo mais de 10 milhões, tem quase o dobro da população de El Salvador. Gente que usa o exemplo de El Salvador, que teve prisões arbitrárias, questionáveis, mas que conseguiu controlar ali a violência de alguma forma, querer comparar isso, uma realidade ali de um estado pequeno, né? Uma nação que tem uma realidade completamente diferente com o Brasil, continental, imenso, com mais de 200 milhões de pessoas, é no mínimo ignorância. Mostra que a pessoa não tem muito fundamento intelectual e pesquisa acadêmica ali, e ela tá falando da boca para fora. Já começa por aí, então acho que o Lula deveria ter um pouco mais de autoestima. Colocar o Brasil no patamar de El Salvador é um pouco piada, né? Em segundo lugar, eu acho que o Lula comete um erro grave. Ele fala uma besteira muito grande quando ele fala que não está se cometendo questão de direitos humanos no Brasil, e ele fala que está se tendo defesa e tudo mais. Isso pro Bolsonaro. O Bolsonaro tá tendo esses direitos todos, reconheço e concordo. Agora, no Brasil é só o que acontece, é o contrário disso. A gente tem relatórios que colocam que hoje tem mais preso provisório em muita prisão, né, em muita penitenciária do Brasil, do que gente que de fato teve esse acesso aí à justiça, oportunidade de se defender. As violações de direitos humanos no Brasil ocorrem e muito. Só não são, né, exatamente a do teor que está aí indignando os bolsonaristas e o que está hoje mobilizando o debate público, né? Você já colocou bem, mas o que se tem hoje no debate internacional é que teve ali uma influência do governo Trump para citar essa questão do Moraes, mas no resto o relatório americano é perfeito, né? Com relação a isso, da violência policial, de execuções extrajudiciais, ele faz uma análise muito certeira do que está acontecendo hoje no Brasil. Só, repito, não é da forma que o pessoal ali que está comemorando esse relatório, eu acho que se lessem ele, não é da forma que eu acho que gostariam. Porque, como você colocou, o principal item para colocar isso é a questão da letalidade policial no país, e se aponta principalmente o caso ali do governo de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, que, né, passou o tempo inteiro apoiando isso, falava lá que para ele uma operação dessas operações de escudo, que são vistas um pouco como revanchistas, né, da PM de São Paulo, quando acontece algum crime vão lá e aí acabam tendo ali alguns assassinatos e tudo mais, ou aliás, assassinatos não, né, o termo, né, é uma morte ali por letalidade policial. Então acaba tendo isso. O Tarcísio falava, às vezes acontecia uma operação lá, morria-se gente pra caramba, e o Tarcísio vinha no outro dia e falava, pra mim foi uma excelente operação e tudo mais, apoiando isso. Tanto que ele mudou recentemente de discurso quando ele viu que a coisa saiu do controle. E aí o próprio relatório coloca lá, aumento de letalidade nos últimos anos de 61%, Tadã. Isso é inaceitável. Isso é uma coisa que em lugar nenhum do mundo deveria ser aceitado ou visto como uma coisa positiva. A letalidade policial explodir nesse nível. Tanto que o próprio Tarcísio mudou o discurso, viu que a coisa saiu muito do controle dele. Outra coisa, ele cita um caso muito emblemático. O relatório fala especificamente, nominalmente, do caso aqui peraí que eu anotei, do relatório dos Estados Unidos, né? Menciona um caso específico Fábio Oliveira Ferreira, né? Que era um homem de 40 anos que em 2023, numa dessas operações, foi abordado na rua e tem imagens que mostram que ele estava rendido, de mãos para cima, e um capitão da PM de São Paulo deu 3 tiros de fuzil nele. Mesmo assim, depois o Ministério Público de São Paulo aponta que imagens de câmeras no redor que poderiam elucidar melhor o caso foram apagadas e todos esses PMs foram absolvidos. Olha, você vai me dizer que não há violação de direitos humanos num caso como esse? É muito complicado, né, Tadã? Não dá pra condenar todo mundo envolvido da boca pra fora, mas uma coisa que nem se investigou e que nem se teve acesso às imagens, achar que tá tudo bem, com certeza não é isso que tá acontecendo, né? Nesse ponto aí, eu concordo totalmente, assim, assino embaixo esse relatório dos Estados Unidos. O Brasil precisa urgentemente, e tem que ser exposto internacionalmente mesmo, pela essa situação da letalidade policial e tantas outras, questão de presos provisórios, mas os Estados Unidos também precisa disso. Exatamente.
a violência, especialmente contra negros. É aquela história, né? Eu acho que os Estados Unidos estão num péssimo momento para estar querendo ser farol da democracia no mundo. A gente teve aí anteontem, o Donald Trump anunciando publicamente que quer fazer ingerência sobre museus públicos com relação à raça para apagar acusações de racismo praticadas por brancos nos Estados Unidos. Olha, se isso aí não é um verniz de um governo autoritário, eu não sei o que é, né? A gente teve já aí tentativa de assassinato contra um deputado federal lá dos Estados Unidos, democrata, e um assassinato efetivado contra uma deputada estadual, ambos praticados por militantes extremistas ali, trumpistas. Então, o Trump já deu declaração que o principal candidato hoje democrata cotado para ganhar a eleição lá no Nova York, o Zohran Mamdani, ele deu declaração de que ele deveria ser preso e deportado, entre N outras declarações do tipo. Então, esse tipo de gente está sendo farol da democracia no mundo, me parece bastante complicado, questionável no mínimo, viu, Tardan? Ainda tem um apoiador do Trump também que disse recentemente, né, que era contra voto do feminino, né, voto de mulheres. Se a gente for listar os casos aqui, a gente fica aqui até amanhã. Eu acho que o governo do Trump, o que não faltam aí são casos esquisitos, né? Aquele menino que foi deportado porque tinha um meme, né, do vice-presidente J.D. Vance no celular. O governo americano negou, disse que ele foi deportado porque ele admitiu uma vez ter fumado maconha. Não faz muito sentido, porque nos Estados Unidos, na grande maioria dos estados, o uso recreativo de maconha já é legalizado, né? Então, o argumento que eles dão é esse, mas o menino diz ali ter sido deportado porque tinha um meme, né? E disse que na hora que eles viram o meme, questionaram ele sobre isso. No mínimo, enfim, não é exemplo para ninguém no mundo com relação a isso.